Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo da Palavra de Deus, aqui no canal Alerta Final. Nós temos aqui produzido conteúdos, acredito, de muita relevância, que vai contribuir muito para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual. E nós vamos, no dia de hoje, falar a respeito desse tema, falar a respeito da gravidade do pecado e como Deus vê o pecado. À luz da palavra de Deus, nós vamos aqui fazer uma análise e entendermos como Deus vê essa situação do pecado, tá bom? Então vamos entrar no nosso assunto, vamos fazer uma oração para pedir a direção de Deus para o estudo que vamos fazer agora. Pedir que Deus nos guie, nos oriente, prepare o meu coração, prepare o seu coração, que Ele me dê sabedoria ao transmitir a palavra dEle para cada um de vocês. Vamos orar. Grande Deus e Pai, engrandecido e exaltado seja sempre o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder abrir a Tua palavra e compartilhar assuntos de extrema importância para a nossa relação contigo, para o nosso crescimento espiritual. Nesse momento, Senhor, hoje nós vamos tratar mais uma vez um pouquinho mais sobre o pecado, agora entendendo quão grave ele é e como o Senhor vê o pecado. Meu Deus, eu peço que através do Espírito Santo e pelo poder do nome de Jesus, o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha, que está nesse momento orando comigo e que vai assistir a esse conteúdo. Ajuda essa pessoa, Senhor, a entender esse assunto, a importância dele e como ele se relaciona de forma direta ou indireta com aquilo que nós vamos apresentar aqui. Que o Senhor use este conteúdo, o conteúdo desse vídeo, para abençoar a vida de muitas pessoas. É o que eu te peço, Senhor, é o que eu te rogo e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, vamos lá, a gravidade do pecado, como Deus vê. Talvez, eu gosto sempre de falar isso, algumas pessoas elas se incomodam, elas não gostam quando a gente fala do pecado. Mas, querido, a única coisa que vai tirar você do céu é o pecado. Satanás não tem poder para tirar você do céu, a doença não tem poder para tirar você do céu, entendeu? Absolutamente nada tem poder para tirar você do céu a não ser o pecado. Se existir na minha vida e na sua vida algum pecado que você tinha conhecimento e você ainda assim insistiu em praticar aquele pecado, você não pediu perdão, você não se arrependeu, então é esse pecado que vai tirar o céu de você, que vai impedir você de chegar no céu. Porque esse pecado, ele declara que você não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Veja, o convite não é só para aceitar Jesus como Salvador. Jesus precisa ser aceito também como Senhor da vida, ou seja, aquele que manda, aquele que dita, aquele que fala como as coisas têm que ser e não têm que ser. É Jesus que administra a vida, que tem que administrar a minha vida e a sua vida. Mas algumas pessoas elas são estimuladas a aceitar a Cristo apenas como Salvador. Não, Jesus é só o Salvador. Não, Ele é Senhor também. E como Senhor, é Ele que manda, tá bom? Vamos entender esse assunto. Detalhe, não esqueça, se o conteúdo desse canal tem sido importante para você, tem te ajudado de alguma maneira, então não esquece, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo, são essas coisas todas que você precisa fazer, é importante. Dar o seu joinha, compartilhar o vídeo, comentar alguma coisa, dizer, estou assistindo, sei lá, falar alguma coisa lá nos comentários. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? É importante que você siga esses passos. Isso são regras do YouTube e quando nós fazemos isso, o YouTube entende que esse vídeo, que esse conteúdo é relevante para as pessoas. As pessoas estão achando esse conteúdo importante e o próprio YouTube vai disponibilizar esse conteúdo para várias outras pessoas. E eu acredito que se esse assunto for importante para você, você quer também que muitas outras pessoas tenham conhecimento desse conteúdo, não é verdade? Então siga esses passos, tá bom? Vamos adiante aqui no nosso estudo. Nas igrejas modernas, o padrão e conceito a respeito do pecado caiu. Veja, na modernidade, nos tempos que nós estamos vivendo, infelizmente o conceito, a ideia de pecado caiu bastante nas igrejas
modernas. Por quê? De que forma, né? Vamos lá. As pessoas, elas colocam inúmeras desculpas para poder cometer os seus pecados. E aqui eu vou colocar algumas dessas desculpas que as pessoas colocam. Então, alguns falam, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E elas veem nessas desculpas um incentivo, né, para continuar nas suas práticas pecaminosas. Outro diz, isso é legalismo, ou seja, você querer que as pessoas vivem uma vida correta diante de Deus. Algumas pessoas têm isso como de forma pejorativa, né? Isso é legalismo, tal, Deus não quer isso. Bom, é o que algumas pessoas entendem ou acham, né? Todo mundo peca, aí outros dizem assim, quem é que não peca? Você não é pecador não, é? Todo mundo peca, então se todo mundo peca, eu vou pecar também. Então, alguns pensam assim, tem uma natureza pecaminosa, ou seja, você não é pecador? Você que está assistindo esse vídeo é pecador. Eu também sou pecador, tá bom? A gente não pode negar isso, não podemos fugir dessa realidade. Então, mas tem pessoas que acham que porque temos uma natureza pecaminosa, então é comum, é natural que a gente viva por aí cometendo determinados pecados. Mas nós vamos entender no estudo de hoje que não é bem assim não. A Bíblia diz que se pecarmos, temos um advogado. Então já que eu tenho um advogado, então eu posso cometer o pecado que eu quiser. Não é assim que algumas pessoas agem? No mundo, na sociedade, tem pessoas na sociedade que têm um poder aquisitivo bem elevado e elas têm condições de pagar algum advogado. E o que é que elas fazem? Elas não estão nem aí, elas cometem os mais diversos delitos porque elas têm condições de pagar um advogado que vai muitas vezes impedir elas de serem presas e tem dinheiro para pagar um processo, pagar uma indenização ou coisa do tipo. Então elas acabam não se importando com isso. E em relação a Deus é do mesmo jeito. Algumas pessoas por acharem, e é verdade, Jesus é o nosso advogado, mas tem pessoas que se escondem por trás dessa verdade. Então já que Jesus é o meu advogado, eu posso sair por aí cometendo pecados e mais pecados. E aí, é assim? Mas tem mais desculpas. Ninguém é perfeito. Bom, isso aqui é verdade e é mentira, certo? Existe verdade, existe mentira. A gente vai entender ao longo de toda essa série de estudos que nós estamos fazendo. Uma outra desculpa, foi por causa de... É relativo, Deus não quer sacrifício, e assim vão as desculpas, né? As pessoas vão tentando encontrar bodes expiatórios, ou seja, tentando alguém para colocar a culpa, para tentar justificar o ato que praticou. Não, eu disse isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo, e as pessoas vão encontrando esses bodes expiatórios, né, em quem colocar a culpa. Isso não é tão grave. Sou salvo pela graça, né? Então, já que eu sou salvo pela graça, não tem problema que eu peque. Deus perdoa. E a principal desculpa de todas que se dá a Deus é amor. Então, já que Deus é amor, já que Deus nos ama, então não há nenhum problema que eu saia por aí cometendo pecado, afinal de contas, Deus me ama. E aí? Você conhece uma outra desculpa que as pessoas dão, além dessas que eu coloquei aqui na tela? Se você conhece alguma outra desculpa que as pessoas costumam dar para tentar justificar os seus atos pecaminosos, deixa aqui no comentário do vídeo, aqui no rodapé, entendeu? Deixa aí o seu comentário, para a gente poder conhecer mais desculpas que as pessoas estão dando por aí para cometer os seus pecados. Tá bom? Agora uma coisa interessante, a influência do humanismo no evangelismo moderno. O que é humanismo? Né? O que é o humanismo? Veja aqui uma breve descrição para a gente ter uma ideia do que é o humanismo e como isso influenciou o cristianismo, né? a vida religiosa. O humanismo é a doutrina dos humanistas da Renascença, né? Que coloca o homem no centro do universo e das preocupações filosóficas. Então o homem passa a ser o centro, o ser humano passa a ser o foco, né? das atenções. É assim que trabalha basicamente o humanismo. Mas para a gente entender mais, antes do humanismo, Deus era o centro do universo e do pensamento. Tudo era explicado partindo de Deus, até que o humanismo surgiu colocando o homem no centro do universo, a ponto das coisas não mais serem vistas partindo de Deus, mas sim do homem. Do humanismo derivou-se várias filosofias, dentre elas o iluminismo, o racionalismo e o relativismo. Então você percebe que essa doutrina, né, essa filosofia humanista, ela tira Deus do centro e ela coloca o ser humano no centro. Né? Ela coloca o homem no centro das atenções. E em vez das coisas serem dirigidas a partir de Deus,
agora é a partir do ser humano. Não é mais Deus que diz o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Agora é o ser humano. O que o ser humano entender que pode, pode. O que o ser humano entender que não pode, não pode. E tudo gira em torno desse ser humano. Esse é o conceito, basicamente, humanista. Mas o que é o racionalismo, né, que derivou também do humanismo? Veja aí. O racionalismo, ele vê as coisas apreciando-as só pela razão. Ou seja, o racionalismo rejeita todo o conceito do sobrenatural, né? Então, nega. É por isso que muitas pessoas elas têm dificuldade para acreditar nas ações sobrenaturais de Deus. A atuação de Deus ela é muito no campo do sobrenatural, né? Porque Deus é um ser espiritual, Deus é poderoso, e milagres, sonhos, visões, essas ferramentas que Deus utiliza para interagir com seus filhos, as pessoas que estão embebidas por esse conceito humanista e racionalista, elas têm dificuldade para aceitar isso. Veja, queridos, mesmo pessoas religiosas, não se engane, mesmo pessoas que estão dentro das igrejas, né, que têm a Bíblia na mão, que diz acreditar nas Escrituras, mesmo essas pessoas têm dificuldade para poder acreditar nas ações sobrenaturais. Veja, eu não estou falando que você tem que acreditar em toda ação sobrenatural, porque o inimigo também é espiritual e o inimigo ele também age no campo do sobrenatural. Tudo precisa ser colocado à prova pela palavra de Deus. Tudo que você ouvir precisa passar pelo crivo da palavra de Deus, para ser atestado se é verdadeiro ou não, ou se é falso, tá bom? Mas o que é relativismo? O relativismo é uma corrente que nega toda a verdade absoluta e perene, assim como toda a ética absoluta, ficando a critério de cada indivíduo definir sua verdade e o seu bem. O indivíduo se torna o padrão ou a medida de todas as coisas. Essa teoria defende que o que é verdadeiro para uma pessoa pode ser falso para outra. O que acontece é que o que é verdadeiro em uma determinada situação, em outra situação envolvendo outro grupo de pessoas, pode ser falso. Você percebe como é perigoso essa questão relativista, né, do relativismo? Então, aquilo que eu enxergo como verdade, de repente você já não enxerga como verdade. O outro ali já não enxerga, já tem outra visão. Então, cada pessoa vai tendo uma visão, vai tendo uma percepção das coisas. E isso entrou na religião. Então, é como se não existisse uma verdade absoluta. É como se não existisse o correto. O que é correto para mim pode não ser correto para o outro. Ou seja, as pessoas elas vão relativizando tudo. E isso é perigoso. Principalmente quando nós lidamos com a questão do pecado. Mas nós precisamos entender o quê? Deus é e tem verdades absolutas. Deus tem verdades absolutas sobre o adultério, sobre o sexo, sobre o namoro, sobre o vestuário, sobre a música, sobre a adoração, sobre métodos de evangelismo. Então Deus é um ser absoluto e Deus tem verdades absolutas sobre essas coisas que eu mencionei aqui e outras mais que não foram mencionadas. Então Deus é quem determina o que é e o que não é. O que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. É Deus que deve determinar. E eu tenho que tomar cuidado para eu não ser influenciado por essas filosofias, por essas ideias humanistas, que de alguma maneira vão tentar ou vão tentando minar a nossa fé, a nossa relação com o nosso Deus. Então vamos ver mais detalhes aqui, ó. A influência humanista, ela é vista por toda parte, nas músicas, nos livros, nas mensagens, né? A forma como muitos apresentam seus sermões hoje tem muito de humanismo. Então, muitos pregadores, de forma consciente, de forma proposital ou não, mas muitos têm usado, ou pelo menos está presente em muitas das suas pregações, esses conceitos humanistas, tanto o relativismo, como o racionalismo e o próprio humanismo. Estão presentes nessas ferramentas que são tão importantes no mundo religioso, né? Que é a música, que são os livros, os sermões, as mensagens pregadas. Então a gente precisa cuidar com isso. Olha, uma coisa interessante aqui.
E aí diga se não é isso. Para você que é religioso, você que é adventista do sétimo dia, por exemplo, ou de qualquer outra igreja, me diga se não é assim. Ó. O culto hoje ele é preparado para agradar ao homem, para que ele se sinta bem. Então, quando as pessoas vão elaborar o culto, vão organizar o culto, elas estão mais preocupadas se as pessoas que vão estar presentes ali na igreja vai gostar da ornamentação, se eles vão gostar do louvor que vai ser cantado. Aí tem que escolher o melhor pregador, porque senão as pessoas não gostam, porque se for o irmãozinho da igreja local, não, ninguém vai querer ouvir esse irmão. Veja, eu não estou falando que você não possa convidar outras pessoas de fora para pregar na sua igreja, não estou falando isso. Mas o objetivo, a intenção com que quer convidar pessoas de fora é para agradar os presentes. É para agradar as pessoas que estão ali. E imperceptivelmente pode estar nitidamente acontecendo ali esses conceitos filosóficos que ferem os princípios da palavra de Deus. Uma outra coisa, Deus é apresentado em sermões, músicas, livros, como aquele que existe para servir ao homem somente, em vez de ser servido por ele. Deus, ele serve a gente, Deus, ele nos abençoa, Deus, ele vem em nosso socorro, mas Deus, ele é Deus, e nós precisamos nos relacionar com ele como tal. Nós precisamos adorar Deus e nos dirigir a Deus com todo respeito, com toda reverência. Nós não podemos ir até Deus com interesses pessoais. O nosso maior interesse em ir a Deus deve ser o engrandecimento do seu nome, deve ser a adoração a Ele. Por exemplo, quando eu decidi elaborar esse projeto, produzir esses conteúdos para colocar aqui no canal, para compartilhar com você, embora eu tenha uma preocupação em produzir algo que você goste, mas a minha preocupação principal tem que ser agradar a Deus. E se tiver um momento em que eu tenha que decidir entre fazer algo ou falar algo que pode ferir você, que pode machucar você, mas se eu não falar, eu vou desagradar a Deus, pode ter certeza que eu vou falar e eu vou fazer para poder agradar a Deus, porque é a Deus que eu tenho que agradar primeiramente. Mas na maioria das vezes não é assim. Estamos mais preocupados em ser aceitos pelo outro, ou no que o outro vai pensar do que fazemos ou somos, em vez de nos preocuparmos no que Deus pensa sobre nós e de como Ele nos vê. Veja se não é assim, queridos. A gente está preocupado, mais no que os outros vão pensar, no que Deus vai pensar de nós. Então você vai escolher sua roupa e você vai pensar, será que as pessoas vão gostar? Como é que elas vão ver como é que estou vestido? O corte do meu cabelo, o adorno que eu estou usando. Quando, na verdade, a sua preocupação deve ser o que é que Deus está achando disso que eu estou fazendo, disso que eu estou usando. O que é que Deus está pensando? Como que Deus está vendo essa situação? Essa tem que ser a minha e a sua preocupação. A palavra de teólogos tem maior valor e atenção do que a própria palavra de Deus, principalmente quando essas palavras dos teólogos atendem a nossos gostos pessoais. Aqui é uma outra situação. Então as pessoas, elas não consultam a Bíblia, elas consultam o teólogo. Não, o pastor disse que pode, o pastor disse que não pode. E aí, está correto isso? E se o pastor estiver errado? E se ele tiver uma compreensão equivocada a respeito daquilo que você procurou a ele, e você simplesmente seguiu a orientação dele? Veja, não há nenhum problema em que você se dirija ao pastor ou ao seu líder religioso, que seja, qualquer, para você pedir uma orientação, pedir um conselho sobre alguma coisa. Mas certifique-se que aquele conselho que te foi dado está aqui, está de acordo, está em harmonia com a palavra de Deus. Senão você está correndo um sério perigo, muito perigo. Então, queridos, dê valor à palavra de Deus, dê valor à vontade de Deus. E sempre compare o que alguém te falar com aquilo que a palavra de Deus está dizendo, está falando, tá bom? Olha qual é o conselho dado a nós, Nova ordem de coisas entrou no ministério. Há desejo de moldar-se segundo outras igrejas. Os ministros jovens procuram ser originais e introduzir ideias e planos novos para o trabalho.
Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Passada, porém, a emoção, onde estão os convertidos? Não se vê em arrependimento e confissões de pecados. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo, sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado, não há contrição de alma, os supostos conversos não caíram sobre a rocha, Cristo Jesus. Se você não entendeu, eu peço que você volte a esse trecho onde eu fiz a leitura e preste bastante atenção nessa citação, queridos. Ela é muito esclarecedora e ela retrata claramente como está o nosso momento hoje, inclusive dentro da minha igreja, dentro da sua igreja, entendeu? Veja se não é isso, o desejo de moldar-se segundo outras igrejas, várias estratégias, vários trabalhos se assemelhando a outras igrejas. Independente de estar certo ou errado, aquilo está funcionando lá, então vamos aplicar. Esse tipo de música lá está atraindo as pessoas, então vamos trazer esse tipo de música aqui também para dentro da nossa igreja. Esse estilo de culto lá está dando certo, então vamos trazer para cá esse estilo de culto. Essa formatação da igreja, esse estilo de templo, né? Essa forma de organizar a plataforma lá está dando certo, então vamos trazer isso aqui também, em vez de preocupar-se em saber o que Deus quer e o que Deus não quer a respeito dessas situações. Veja, inicia sermões de reavivamento. E olha aí, traz muitos conversos para a igreja. Vem muita gente. Você faz uma conferência, batiza muita gente, sabe, muito rápido, muitas pessoas vêm. Mas olha o que diz o texto aqui, ó. Passada, porém, a emoção, porque tudo era apenas emoção, onde estão os convertidos? Onde está o verdadeiro arrependimento? Onde está a mudança de vida? Onde está o abandono do pecado? Sabe por que não aconteceu? Porque essas pessoas que vieram, elas foram estimuladas a simplesmente crerem em Jesus, a simplesmente enxergarem em Jesus apenas um Salvador e não um Senhor da vida delas. Por isso que não houve essa mudança considerada. Então, sem consideração, não se faz consideração quanto à vida passada de pecado e de rebelião. Não, esquece o que você fez, Jesus te perdoa, esquece. Não há nenhuma consideração para com isso. É assim que acontece. E os supostos conversos, eles não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus. Arrependei-vos, 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 era a mensagem de João Batista. Era a mensagem que João Batista fazia soar no deserto. A mensagem de Cristo ao povo era: se vos não arrependerdes, de todo igual modo perecereis. Lucas 13:5. E aos apóstolos foi ordenado pregar em toda parte que os homens se arrependam. O Senhor deseja que seus servos hoje preguem a antiga doutrina evangélica: tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Você percebeu aqui? Então veja, arrependei-vos era a mensagem de João Batista. Então o sermão de João Batista, a pregação, a missão dele, envolvia o chamado para que as pessoas se arrependessem. E aqui é dito que a mensagem de Cristo para o povo era a mesma de João Batista, ou seja, convidar as pessoas a se arrependerem. Todos, de igual modo, se não se arrependessem, iriam perecer. E aí é dito aqui o seguinte, que aos apóstolos foi ordenado pregar em toda parte, ou seja, a mesma mensagem, que o povo tinha que se arrepender. E as pessoas se arrependem de quê? De pecado. E aí olha o que diz o texto: o Senhor deseja que seus servos hoje preguem a antiga doutrina evangélica: tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Então, será que você já entendeu por que é que nós tivemos aqui tantos vídeos falando sobre a questão do pecado, sobre a necessidade da mudança de vida, sobre a necessidade do arrependimento? Deu para você perceber porque eu trouxe esse conteúdo e dentro da temática do reavivamento e reforma? Pois é, queridos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Arrependimento, precisamos sermões à moda antiga, costumes à antiga, pais e mães em Israel à antiga.
É preciso trabalho pelo pecador perseverantemente. É preciso trabalhar pelo pecador perseverantemente, até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e exerça arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui está a fonte das citações que eu li anteriormente até esse momento. Então você percebe que o apelo, que o chamado de Deus é para que haja um arrependimento. Precisa trabalhar perseverantemente pelo pecador, até que ele perceba que é transgressor da lei de Deus e exerça arrependimento e fé em Jesus Cristo. Ou seja, precisamos tomar muito cuidado com o pós-modernismo, porque as igrejas nesse período da modernidade, elas estão esquecendo esse tipo de mensagem, porque esse tipo de mensagem não é popular. Esse tipo de mensagem, infelizmente, não atrai muitas pessoas, porque elas não querem serem confrontadas nesse sentido, nesse aspecto aqui. E pregadores que querem aplausos, pregadores que querem sempre estar bem na fita, por exemplo, pregadores que aqui no YouTube querem likes, né, que quer as curtidas que você dá, quer o gostei, quer que o vídeo deles, como no linguajar que se usa, né, bombe, que milhares e milhares de pessoas vejam o conteúdo dele. Então, muitos desses pregadores, eles produzem conteúdo que agrada simplesmente as pessoas. Conteúdo que vai receber aplausos, entendeu? Coisas dessa natureza. Mas essa não é a minha intenção, queridos. O meu objetivo com esses conteúdos não é receber os seus aplausos, não é receber os seus elogios. Claro que o reconhecimento do trabalho ele é importante. Quando alguém escreve lá, reconhecendo o trabalho, reconhecendo que esse conteúdo contribuiu de alguma maneira para a sua vida espiritual, quando você demonstra esse reconhecimento, claro, é bom. De certa forma, mostra para nós que o conteúdo que estamos produzindo é relevante. Mas ainda que você não desse essa resposta, a minha preocupação continuaria sendo agradar unicamente a Deus e transmitir unicamente aquilo que Ele quer que seja transmitido. Agora veja, o que Deus pensa e como Ele vê o pecado é o que nós estamos respondendo. Em Ezequiel, capítulo 18, no verso 4, diz: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então veja, o pecado gera morte. Gera morte tanto temporal, essa morte agora, que todos estão sujeitos, cristãos e não cristãos, pessoas boas e pessoas más, todos morrem, todos nós morremos, todos nós vamos passar por esse tipo de morte agora. Mas o pecado, ele também traz um outro tipo de morte, que é a morte eterna, é a morte eterna. Por isso ele é tão perigoso, queridos. Por isso nós precisamos saber lidar com eles. Olha o que diz Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Consegue perceber isso? Então o pecado faz separação entre você e Deus. Então me diga, separado de Deus, quem eu vou ser? Quem você será? Como que nós vamos conseguir ser abençoados, viver bem e ainda vivermos a eternidade separados de Deus? Você quer viver separado de Deus? Você quer que Deus esteja distante de você? Você quer que os ouvidos de Deus estejam fechados para não ou impedidos de ouvir você? Eu acredito que você não quer viver essa triste experiência, essa triste realidade. E se não quer, queridos, é por isso que nós precisamos então lidar com o pecado. Porque se insistirmos na prática dele, é isso que vai acontecer, separação de Deus. E Deus vai encobrir os seus ouvidos para que não ouça as nossas orações. Mas olhe mais. Então, veja essa passagem, veja o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Vocês ainda não lutaram contra o pecado e a tentação a ponto de suarem grandes gotas de sangue. Então você percebe que o pecado ele requer uma luta e que não é uma luta simples. Então na luta contra o pecado, muitas vezes você vai suar gotas de sangue. Isso é para você ter uma ideia de como é lutar contra o pecado. Tem pessoas que estão afundadas nos mais diversos tipos de pecado, viciadas em alguma coisa, umas prostituição, pornografia.
no roubo, algum outro tipo de vício, as drogas, o álcool. E essas pessoas elas têm dificuldade para se libertarem desses vícios. Mas é possível, viu? Deus tem libertado muitas pessoas, é possível. Muitas vezes algumas não são libertas porque elas não fazem a parte delas. Aquilo que elas precisam fazer, elas não fazem. Elas querem uma libertação sem que elas preencham as condições necessárias para isso. Muitas delas são assim. Mas enfim, você está percebendo que o pecado requer luta, e luta tremenda. Veja o poder destruidor do pecado. Olha, pensa no seguinte, um só pecado tirou Adão e Eva do paraíso. Um só. Adão e Eva não precisou cometer 2, 3, 4, 5 pecados para que eles fossem expulsos lá do Jardim do Éden. Apenas uma desobediência fez com que eles fossem expulsos do Jardim do Éden. Mas olhe mais, um só pecado alterou toda a ordem que havia no planeta. Um só pecado e toda a ordem que havia no planeta foi alterada. As flores hoje morrem, as plantas morrem, né? Os animais estão se degladiando, né? Brigando. Hoje existe a necessidade da cadeia alimentar. Um animal serve de alimento para outro, mas não era assim no começo. Esse não era o sonho de Deus. Esse não é o projeto de Deus para essa terra, que os animais comessem uns aos outros. Isso foi consequência de apenas um ato errado. Mas olha aqui, um só pecado tirou Moisés de entrar em Canaã e o levou a passar pela morte. Apenas um pecado. Então, queridos, um só pecado e famílias destruídas, mortes, doenças, sociedade destruída, falta de paz e uma eternidade perdida. Apenas um pecado é suficiente para destruir uma família. Seja ele em palavras, seja ele em ações, qualquer que seja, não importa como ele tenha se manifestado, foi pecado, só precisa de um para destruir. Quantas famílias não estão destruídas hoje apenas por um pecado? E quantas famílias mais não serão destruídas apenas por um pecado? Apenas um ato errado vai provocar toda essa destruição, toda essa angústia. Morte, doença, uma sociedade destruída e tudo mais. Por isso você precisa entender que o pecado é algo muito sério. E aqui, olha, o pecado é a única arma que o inimigo pode usar para destruir você por completo. É a única. A única arma que ele tem para impedir você de ser salvo, de chegar no céu, de viver a eternidade com o Senhor, é o pecado. Por isso que nós precisamos falar mais, ensinar as pessoas a como lidar com o pecado, ensinar as pessoas como é sério, como é grave o pecado e como se liberta dele. E o objetivo do canal Alerta Final é exatamente esse, ajudar você, de alguma maneira, com orientações fundamentadas na palavra de Deus, a como se libertar, como ser livre do pecado nas suas mais diversas formas. E assim não dar ao inimigo a oportunidade de usar essa ferramenta para destruir você. Olhe, Deus requer medidas radicais, o pecado requer medidas radicais. E Deus disse que para lidar com o pecado é necessário que se tenha medidas radicais. Olha o que Deus disse. Em Mateus 5:29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É claro e evidente, você que está ouvindo aqui, presta bem atenção. Se você é uma pessoa que os seus olhos andam constantemente, por exemplo, por sites pornográficos, por coisa, você coloca sempre o seu olhar naquilo que Deus não quer que você coloque. Veja, Deus não está, isso aqui não é algo literal, Deus não está querendo que você pegue a faca ali e arranque o seu olho. O que a Bíblia está querendo dizer é que o pecado requer medidas radicais, você precisa encarar isso com muita seriedade. E o que você tem que fazer é o seguinte, se o seu celular te faz pecar e você não consegue ter domínio, então se desfaça, compre um celular mais simples, que não tem acesso à internet, que não tem acesso ao WhatsApp, que não tem acesso ao Facebook. Se você não consegue dominar esse aparelho, não deixe que esse aparelho domine você. Se você não consegue dominar um computador, não tenha. Então são essas medidas radicais que precisam ser tomadas diante daquilo que está fazendo você pecar, diante daquilo que está te afastando de Deus. Uma outra situação, versículo 30 de Mateus capítulo 5. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a
e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ou seja, o pecado requer medidas radicais. Você não pode ficar brincando com o pecado. Você não pode ter pecado de estimação, que você fica fazendo carinho, que você fica intertendo-se com ele. Não. Precisa-se de medidas radicais. Olhe, o público atual muitas vezes tem se portado dessa maneira aqui. Olha algumas placas aqui, o que é que elas dizem. Apenas boas notícias, ou seja, essa ouvinte aqui, ela quer que o pregador fale apenas boas notícias. Me ensine a ficar rico. Por favor, refira-se ao pecado como escolhas ruins, ou seja, eu não gosto que fale de pecado. Falar a palavra pecado incomoda, né? Então as pessoas, não, fale de escolhas ruins, não fale de pecado. Não mencione inferno, isso me deixa desconfortável. Diga-me outra vez quando Deus quer me abençoar. Verifique-se a programação para meus filhos. Lembre-se do quanto de dinheiro eu dou a cada semana, né? Que Jesus pode fazer por mim. Ou seja, cheio de interesseiros. A igreja está cheia de pessoas que estão indo até o seu recinto sagrado, não para adorar a Deus, não para ofertar a Deus a sua vida, mas para receber de Deus. Mas receber de Deus o quê? Aquilo que vai servir de alimento para o seu ego, aquilo que vai alimentar as suas vontades pessoais. Não é receber de Deus a vontade de Deus. Se você tem sido uma pessoa assim, e eu acredito até que não seja, porque se você fosse uma pessoa assim, você não teria chegado até esse momento do vídeo, a menos que você tenha o seu coração realmente muito quebrantado e Deus tenha permitido que você chegasse até esse momento porque quer te dar mais uma oportunidade, porque quer te dar um toque, porque quer chamar a sua atenção para te dizer que você está falhando em algum aspecto nesse sentido. Mas enfim, se você é assim, clame a Deus por ajuda, peça o perdão de Deus e mude de atitude enquanto é tempo. Enquanto é tempo, queridos. Não adote esse tipo de comportamento. Entenda que o pecado é algo muito sério, o pecado é algo muito grave. Tá bom? Eu vou terminar esse vídeo aqui agora, não o assunto, mas como o vídeo já está um pouquinho extenso, eu vou terminar essa parte agora e eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Tá bom? Ainda respondendo sobre a gravidade do pecado e como Deus o vê. Não terminou o assunto, mas como está grande, eu vou parar o vídeo agora e a gente vai ter a parte 2 desse assunto aqui. Tá ok? Vamos orar então ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um estudo, Senhor. Nós estamos nesse estudo entendendo como o pecado é grave, como o pecado é terrível. E nós podemos aprender que apenas um pecado é suficiente para causar destruições inimagináveis. Deus, por favor, ajude a essa pessoa que está orando comigo, ajude a mim também, ajude a cada um que vai ter acesso a esse conteúdo a deixarem que o Espírito Santo transforme suas vidas. E sejam assim libertados da prática do pecado, independente de qual seja ela. Faça com que essas pessoas compreendam que viver diferente das tuas orientações é estar assinando a sentença para a destruição eterna, para a destruição final. Por favor, meu Deus, desperte a mim e desperte a essa pessoa. E obrigado, porque essa pessoa assistiu esse vídeo até o presente momento e agora está orando comigo. Que o Senhor devolva isso para essa pessoa em muitas bênçãos, principalmente espirituais, mas também bênçãos materiais, porque também necessitamos delas. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço e o faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amado. Que Deus te abençoe ricamente, até a parte 2 desse estudo aqui, como eu disse. E não esquece de seguir todos aqueles passos que eu te pedi lá no começo do vídeo, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a parte 2. Eu creio que já vou fazer em seguida para que você possa, querendo, já dar continuidade e assistir já as 2 partes.